Carolina, ela é nossa Prazer. profissional de estatística e ela vai compartilhar com a gente a trajetória profissional dela. Vai ser um bate-papo bem legal, bem informal. Qualquer coisa que você quiser perguntar, pode perguntar, né, Ana? Pode, Tranquilo. fique à vontade. Com certeza. Com certeza. Tá, então vamos lá, né? Eu sou a Ana Carolina, eu sou graduada e mestre em estatística pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Como que eu comecei, né? Como que eu entrei nessa vida? Eu entrei na estatística quando ainda era muito mato, assim, eu acho que quase ninguém conhecia a estatística. Eu gostei do termo. Ninguém tinha passado o rastelo, asfaltado. A gente perguntava, me perguntava o que você faz? Estatística. E a pessoa, legal, mas nem sabia o que era, nem que eu usava perguntar também. E aí, eu sempre gostei dessa área de exatas, assim, de matemática. E na minha 8ª série, eu tinha um professor que ele me dava aula, né, de matemática e tal, e ele via minha aptidão, né, com essa área, e ele também era professor de uma universidade, ele era matemático, mas ele dava aula de estatística também. E aí, na época, ele me contou sobre esse curso, falou, nossa, é um curso que está crescendo bastante, tem muita vaga nessa área, e eu acho que você vai gostar desse curso, né, é um curso que dá muito match, assim, com o que você gosta de fazer. Na época também, eu viajava muito, porque eu competia, não parece, mas eu sou faixa preta de karatê. Olha eu conhecia só. muita Caramba. gente, assim, e assim, eu adorava ter esse contato com as pessoas. Então, como eu estava falando com vocês antes, a estatística é muito legal porque me permite que eu tenha contato com várias áreas diferentes, né? Então, trabalhar como cientista de dados, eu posso pegar dados da empresa inteira, de negócio, de cliente, de outras coisas, e eu tenho que conversar com esses profissionais para saber o que eu preciso fazer. Então, na época, assim, eu terminei meu ensino médio, e aí a primeira coisa que eu fui fazer quando eu estava terminando o 3º ano foi procurar, né? A gente vai lá procurar o que a gente quer fazer. E aí eu olhei estatística, ciências atuariais, eu vi mais ou menos o que fazia cada área, e aí eu nem tive segundas opções, eu já tentei estatística de cara, assim, e eu tentei só na Federal, não tentei em outras universidades, porque a minha intenção era ficar aqui em BH mesmo, em Belo Horizonte, e aí eu passei de primeira. E aí eu entrei e acabei gostando muito do curso, né? E eu tô aí até hoje. Então, assim, quando eu entrei, eu tive um choque, né? Porque mesmo gostando de matemática, a gente chega lá, a gente tira 10 no ensino médio, então lá não é tanto como a gente esperava. Mas tem disciplinas mesmo de matemática, de cálculo bastante, a gente aprende lá. E aí a gente começa a ser introduzido em outras disciplinas, né? Que é disciplinas de descrição de dados, apresentação de dados, modelagem estatística, que vai servir para que a gente seja um profissional completo, né? Nessa área. Então, a partir do meu 2º ano, eu já comecei a fazer várias coisas na faculdade, assim. Eu entrei numa bolsa de iniciação científica, eu fiquei fazendo iniciação científica por 2 anos. Eu não fiz na minha própria área, lá dentro da estatística, porque um dos cursos, eu não sei como é o curso em outras universidades, né, mas a estatística é um curso geralmente muito teórico. E aí, se você tem a intenção de ir para o mercado de trabalho, você tem que procurar outras formas, né, de aplicar isso que você está aprendendo e aplicar isso na vida real, né, porque nem sempre os dados são igual a gente vê na academia. Então, eu fui para um outro setor lá dentro, que é o setor de demografia, chama CDPLAR aqui na UFMG. E aí eu peguei um projeto que é de migração e vulnerabilidade e mudanças ambientais no Vale do Rio Doce. Nossa, então, a gente começou... Só o nome já vê que é bem... Tem muito de sociologia, o Vale do Rio Doce é um local, eu não sei se vocês conhecem, mas é um local que frequentemente tem enchentes por causa do Rio Doce, né, que foi até atingido por causa da barragem que se rompeu agora. E aí é um local que tem muitas mudanças ambientais, assim. E aí a gente estava estudando como que as pessoas se adaptam a essas condições, né? Pessoas que moram próximo do rio, que geralmente todo ano tem alagamento, perdem várias coisas. E aí a gente começou essa pesquisa do zero, então fazendo a parte de amostragem, a gente foi lá, a gente fez, na época ainda, como eu falei para vocês, era questionário à mão mesmo, o pesquisador tinha que ir lá, coletar os dados. Então a gente fez esse processo de coletar os dados, conversar com as pessoas, né, porque é uma outra coisa legal também. Diferente de quando você só vê o dado, é ver o dado aplicado a uma pessoa, né, um humano falando o que é aquela história por trás dos dados.
E aí eu fiquei nesse projeto por 2 anos, que é o tempo que a gente pode ficar em iniciação científica com bolsa, né? Depois que eu saí da iniciação científica, eu já comecei a fazer um estágio. Eu fiz um estágio na área de tecnologia, assim, eu trabalhei com modelos de teoria, chama modelo de teoria de resposta ao item, que são os modelos utilizados para correção das notas do Enem, não sei se vocês sabem, mas as notas são corrigidas por um modelo estatístico, então é por isso que ninguém consegue calcular aquela nota tão fácil assim. Legal. Olha só. Então, eu fui trabalhar, né, num projeto que eu trabalhei com essa parte de modelagem, né, de teoria de resposta ao item e testes adaptativos informatizados. Que, basicamente, quando você faz a prova do Enem, você faz uma prova fechadinha, né? Mas tem como a gente otimizar a prova de forma que nem todo mundo precise responder todas as questões. E a gente consegue achar a sua proficiência da mesma forma, tá? Pode ter aluno que precisa de 30, 40 perguntas, mas pode ter aluno que precisa de 15, por exemplo. Entendi. E aí eu trabalhei com isso, mais ou menos. Depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei lá, eu fiz estágio lá, e aí eu fui contratada. E eu pulei um pedacinho que eu também trabalhei numa empresa de pesquisa e consultoria. Então eu trabalhava com amostragem, com alguns dados de pesquisa. Lá eu fiquei só como estagiária mesmo, um tempinho só. Mas aí depois eu fui para essa empresa de tecnologia que eu falei para vocês. Aí eu fiz estágio nessa empresa, fui contratada, e aí eu fiquei mais ou menos 1 ano contratada, e aí eu passei no mestrado com bolsa. E aí o mestrado não aceita, né? Se você tiver bolsa, você não pode trabalhar fora. E aí eu fiquei dedicada ao mestrado nesse primeiro ano. Então, depois desse primeiro ano, eu também fui chamada para trabalhar numa empresa muito grande de educação, que é o Bernoulli, eu não sei se vocês conhecem, uma empresa de educação muito forte. E aí também voltei a trabalhar com esse modelo de teoria de resposta ao item e outras coisas. E aí, depois dessa empresa, eu entrei na empresa que eu estou agora, que é a Take Blip. Hoje eu trabalho com tecnologia de novo, eu trabalho numa empresa que mexe com contatos inteligentes, ou seja, chatbots, que é, por exemplo, quando você pede o seu exame, um exame pelo WhatsApp, consegue reservar um carro pelo WhatsApp, enfim. Eu primeiro trabalhei nessa empresa como analista de performance, inteligência de negócios, avaliando os dados dos clientes, assim, para alavancar o negócio deles, melhorar o fluxo conversacional, os contatos que eles tinham nesse chatbots, né, que é o que a gente chama. E agora eu migrei para a área de ciência de dados, porque eu gosto muito da parte criativa, né, de analisar, de procurar dados, insights e tudo mais. Então, meu cargo agora é como cientista de dados, nessa empresa que chama Take Blip. Como vocês podem ver, eu trabalhei com várias coisas diferentes. E uma coisa que eu não falei para vocês também é que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz a iniciação científica, eu fiz a iniciação à docência, no mestrado também, né? Geralmente a gente tem que fazer iniciação à docência. Eu fiz projetos também, quando deu. Então, eu trabalhei com várias coisas até achar, assim, que eu tinha mais fit. E aí, eu tô aí até hoje, trabalhando com dados. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória, assim, minha carreira. Então, eu nunca fiquei, assim, muito tempo sem trabalhar na área, mesmo que era por projeto, ou por estágio, ou por outras coisas. Basicamente é isso. Caramba, não, legal. Eu não quis interromper na hora que você estava falando, porque a Carol falou uma coisa muito interessante, Matheus, que aqui na Que Carreira a gente fala que é uma das formas de realmente você se destacar, assim, e chegar em lugares mais legais, que é algo que eu preciso confessar que na faculdade eu pequei, assim, eu tive que fazer 3 faculdades, tá, Carol, para me encontrar, eu não fui de primeira, assim, igual você. Eu dei sorte. Mas a minha primeira faculdade, eu não fiz muito estágio, eu fazia só os obrigatórios. Você fez uma iniciação científica, isso é muito bom para você ter currículo, para estar lá na frente. Então, Matheusão, isso aí, tá, já entrar na faculdade, qual que for a faculdade, qual curso que for, é muito importante, cara. Primeiro semestre, o que tem para fazer já aí? Como é que chama? Não é clube, agora faltou o nome. Tem as partes lá de matérias que você pode... Ligas. As ligas para você estudar, para você fazer parte. Então, assim, o que você fizer de a mais aí, você tá na frente de muita gente, que as pessoas vão fazer o mínimo. Tem pessoas igual a Carol aí que vão fazendo coisas pra caramba, vão chegar lá na frente. E uma dica que eu posso dar é assim, provavelmente
muita gente está entrando na faculdade, está meio perdido, né, na vida, tem gente que não sabe se é aquele curso, mas a dica que eu dou é que ninguém vai pegar na sua mão e te falar, olha, tem esse tanto de coisa para fazer. Então, é melhor você ir atrás mesmo, igual esses projetos de iniciação científica, em que geralmente você consegue ainda ganhar uma bolsa fazendo eles, né, que é como se fosse um estágio dentro da faculdade, eles aparecem assim, vai conversar com o professor, com outras pessoas, que você consegue pegar, provavelmente, um desses projetos, assim. E aproveitar ao máximo, né, as coisas as atividades que a gente tem para fazer. Então, por exemplo, na UFMG, a gente tem projeto de extensão que a gente pode pegar, iniciação à docência, monitoria, caso você goste dessa parte de dar aula, por exemplo, para ir testando para ver se é isso que você gosta mesmo. Entendi. Muita coisa para escolher, né? Por exemplo, na estatística também, aqui na UFMG, tem uma empresa júnior. Caso você queira trabalhar com dados reais, você entra na empresa júnior e começa a trabalhar. Então, tem clientes, né, dessa empresa, clientes de fora, clientes da própria faculdade, que vão lá com projetos, assim, você já trabalha em projetos reais, por exemplo. Caramba, muito legal. É muito legal. Legal, Ana, só recapitulando um pouquinho. Então, a faculdade é só matemática? Não, a faculdade não é só matemática, principalmente para o profissional que vai trabalhar com dados, não só o estatístico, mas as outras profissões também dessa área precisa de programação. Então, tem alguma coisa de programação, mas não é aquela coisa igual uma ciência da computação, por exemplo. Então, se você for entrar na estatística, eu te aconselho muito a não se ater só ao que tem ali dentro, a procurar desenvolver essa habilidade de programação também por fora, sabe? Tem a parte de análise mesmo, de raciocínio lógico, de como analisar os dados, porque tem todo um processo, né, analítico, quando a gente está tratando base de dados, usando modelos estatísticos, mas não é só matemática, mas essa parte também é importante. Legal. Perguntei porque você comentou, né, daquelas pesquisas de cunho social, para identificar como a população consegue viver com aquela situação complicada. Então, tem um pouquinho de sociologia, filosofia, algo assim? Então, o profissional de estatística, em todo projeto que ele vai trabalhar, ele pega um pouquinho de outra área, né? Porque ele precisa entender muito o contexto que ele está inserido, o negócio que ele vai analisar, né? Então, quando a gente trabalha nesses projetos assim, mais aplicados, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a educação, então a gente tem que entender um pouquinho daquele contexto, conversar com os profissionais da área. Então, sempre tem emprego de estatística em qualquer área. Então, se você gosta de bioestatística, pode ir, medicina, psicologia, que é esses modelos de teoria de resposta ao item. Então, você consegue trabalhar com muitas coisas diferentes. No esporte também, né, Carol? Seguindo o seu exemplo aí de atleta, eu sou um ex-atleta também, mas não foi muito além. E eu gosto muito da parte estatística do esporte, mas qualquer coisa. Por exemplo, eu gosto de musculação e eu fiz farmácia, então eu fico vendo alguns resultados estatísticos, ou futebol, ou ciclismo, ou triatlo. Então, assim, realmente a parte de número aí, você pode pegar na estatística de qualquer coisa. Né? Sim. Quer perguntar alguma coisa, Matheus? Alguma pergunta, Matheus, sobre a faculdade? Não, Bom, na verdade, essa questão de só ser matemática também me pegava um pouco, por mais que eu adore. Mas eu também queria saber se, na verdade, não se resume só a números, né? Só a cálculo. Você tem que ter um conhecimento mais amplo mesmo. Se era isso mesmo. Mas você acabou de explicar. O que o Hélio falou agora também era uma ideia. Estatística de esporte, que eu curto muito também. Curto muito acompanhar, eu curto muito fazer exercício, fazer esporte. Então é uma coisa que vai se alinhando, vai combinando. Então também achei muito legal. E se tem esse caminho, né? Se tem essa vertente para seguir também, seria uma puta de uma ideia. Sim. Será que a Carol caiu? Você tá aí, Carol? Na verdade, ela tá travada. Vamos ver se ela volta. Matheus, e programação? É uma coisa que te agrada? Você tem interesse em aprender ou você tem uma certa aversão? Olha, eu tenho. Interesse eu tenho. Eu não sei se eu saberia fazer muito fácil, eu teria que dar muito sangue para aprender, porque eu não. É o que eu falei, né? As pessoas veem um jovem falando, tipo, sabe mexer em tudo, computador, celular. Mas eu só gosto de jogar, mexer dentro, eu não tenho nem ideia de como funciona. Uhum. Então,
é uma ideia boa. Se fosse para mexer com isso, por exemplo, é um hobby que eu amo. Jogar, mexer, assistir séries, assistir Netflix, ou assistir uma live na Twitch, acompanhar aqui, acompanhar ali no esportes, né, que são os esportes eletrônicos. Adoro. Mas se fosse para começar a mexer com programação, é até possível que eu me interessasse, mas eu ia ter que me aprofundar um pouco mais, porque eu não tenho muito conhecimento. A Carol voltou. Legal, ela voltou. Carol voltou. Oi, Carol. Meu computador desligou por causa da tomada que não estava carregando, foi mal. O meu tá com esse problema também. Tô usando um carregador emprestado aqui. Mas voltou rapidinho. Carol, nós estávamos falando, então, aprende pelo menos o início, né? O básico de programação também. Então, você aprende isso. A mexer com tecnologia. A gente tem algumas disciplinas de introdução à programação, né? Mas a principal linguagem que a gente usa dentro da estatística é o R. Não sei se você já ouviu falar, mas a linguagem de programação é R. Que ele é tanto um software quanto uma linguagem mesmo. E aí a gente usa muito, o estatístico usa muito essa linguagem de programação. Uma outra coisa também que eu tenho aprendido recentemente é que a gente geralmente não vê na graduação é comunicação, né? Porque a gente tem que aprender como tratar os dados e como se comunicar também. Porque muitas vezes você vai trabalhar com profissionais de empresas que não sabem estatística, então você tem que transformar o técnico em uma linguagem entendível, assim, para as outras pessoas. Entendi. Legal. Em linhas gerais, assim, o seu trabalho, desculpa, Linha, te cortar. Não. Então, você analisa informações, vamos supor que eu tenho uma fábrica de computadores. Uhum. E você analisa o histórico de compra, aliás, de venda, para entender qual é o tipo de computador que vende mais, a cor que mais sai, ou o perfil dos meus clientes, para me dar um relatório de qual a melhor produção, que eu devo fazer, onde eu devo colocar a minha fábrica, se a minha fábrica no Sudeste é melhor ou no Norte é melhor. O que você faz? Quais dados você analisa e quais soluções você consegue passar para o dono da empresa? Então, no trabalho anterior eu fazia muito isso, né? Porque eu trabalho numa empresa que tem outros clientes, né? Então, quando eu era analista de performance e negócios, eu analisava muito isso, o contexto do cliente, por exemplo, qual produto ele vendia mais ali dentro, qual era a oportunidade que ele tinha de crescer se ele tomasse alguma determinada ação. Outra coisa que a gente usa bastante também são construções em dashboards, né, feitos no Power BI ou no R mesmo, que é a linguagem que a gente usa, e aí a gente dá esses feedbacks, esses relatórios. Agora, como cientista de dados, a gente analisa muito padrões de comportamento, meio que para tentar hackear esses padrões, para tentar alavancar a empresa e replicar esses padrões para outras empresas também, entendeu? Mas é muito isso. Então, vocês conseguem perceber, por exemplo, que mulheres de 35 anos compram notebook rosa. Uhum. Então, vocês já estão sabendo quantas mulheres estão próximas dessa faixa etária que devem consumir esses notebooks rosa para já alinhar a produção com marketing, com vendas, para produzir bastante notebook rosa. Tipo Sim. Isso. Por exemplo, aquelas recomendações que vocês têm na Netflix, Amazon, computador, tudo é feito por modelos, né, algoritmos. Uhum. São duas coisas alinhadas, programação e análise estatística. Então, para a gente fazer essas recomendações, aparecer lá um filme para você, geralmente tem toda uma análise por trás, uma modelagem feita por trás. Então, todo esse tipo de coisa a gente consegue fazer e trabalhar com isso também. Não só nessas áreas assim, mas também, por exemplo, em áreas financeiras. Então, quando você vai pedir um cartão, para o banco te dizer se vai te conceder ou não aquele cartão, ele faz toda uma análise de crédito por trás. Ele coloca ali os dados que ele tem seu, né, CPF, outras coisas da praça, e aí roda o modelo para ver se você vai ser uma pessoa inadimplente ou não, e aí ele decide se ele vai te conceder esse cartão de crédito ou não. Então, tem aplicações em todas as áreas mesmo, como eu falei para vocês. Legal. Legal. E, Carol, assim, a maioria das pesquisas que vocês fazem, assim, no boca a boca mesmo, ou hoje em dia vocês já jogam formulários, assim, tudo online, tudo já feito, ou é igual antigamente, vai para a rua? Não, então, hoje, como eu não trabalho com pesquisa e consultoria, né, que é esse tipo de coisa, os dados que a gente analisa são dados internos da empresa. Uhum. Então, tudo que a gente faz, tudo cliente, desde o setor financeiro até a venda, até tudo que a gente gera ali dentro são dados, né? Então, a empresa, por si só, ela gera dados o tempo todo.
Então, hoje, no setor que eu trabalho, a gente nem precisa ir buscar essas informações de outros lugares. Mas, por exemplo, para fazer algum modelo, eu posso usar dados disponíveis até mesmo na internet, coletar dados do Twitter, por exemplo. Então, às vezes, nem sempre a gente precisa sair para campo e fazer essas pesquisas. É mesmo quando é alguma coisa muito aplicada, por exemplo, uma pesquisa de vulnerabilidade, que a gente tem que conversar com as pessoas. Mas hoje em dia, por exemplo, como o IBGE, essas pesquisas nem são feitas no papel mais, eles têm um próprio, como é que fala? Os entrevistadores têm o tablet já, eles fazem essas pesquisas todas já incluída e já vai ao dado para base de dados deles. Nossa, legal. Perguntas, Matheus? Rapaz, nenhuma, tô só absorvendo tudo isso, tá muito legal. Não, a hora que eu interrompi a Nath lá, aquela hora, eu ia perguntar, Carol, o que você acha, assim, quais são as skills, assim, hoje, que um profissional de estatística precisa ter? Porque eu percebi que realmente, além de você ter que gostar muito de matemática, que é algo, né, que não tem para onde correr, igual a engenharia, eu vejo que você tem que lidar muito com pessoa. Então, assim, você tem que ter uma comunicação, tem que saber resolver problema, né? O lidar com pessoas é difícil, talvez é tão difícil quanto a matemática, as pessoas talvez não percebam isso. Quais são as skills, assim, que o Matheus pode se preparar, caso ele venha procurar estatística como um curso? Como eu falei, tem essa parte técnica, né, que ele vai ver muita coisa no curso, essa parte de raciocínio lógico, modelagem, como tratar base de dados, programação, que é uma coisa extremamente útil hoje em dia. Comunicação é um outro fator que você tem que aprender e preparar para isso. Então, mesmo que você, por exemplo, você fez um projeto muito legal, tenta, às vezes, ir numa comunidade, porque existem muitas comunidades de dados, né? Por exemplo, eu sou organizadora de uma das comunidades que chama o R-Ladies, que vem do R da estatística. E o R-Ladies é uma comunidade mundial, assim, tem capítulos espalhados pelo Brasil todo. E aí tem essas comunidades onde a gente dá palestras, a gente dá cursos gratuitos, então tem coisas que você consegue aprender mesmo nessas comunidades, fora da faculdade, e aí você pode ir lá apresentar, e apresentar nessas comunidades, dar um curso para alguém, mesmo que seja para treinar essa comunicação, né? Então, comunicação também é muito importante. Eu acho que a paciência, às vezes, porque esse ponto de que o profissional de dados, né, o matemático, principalmente o estatístico, é aquela pessoa das cavernas que fica na salinha escondido, não existe mais, não é isso. Esse profissional trabalha o tempo todo com muitas outras pessoas, e não só o estatístico, mas todo o profissional que trabalha nessa área de dados. Hoje a gente não tem um profissional unicórnio, assim, que faz todo o processo da empresa. A gente tem profissionais que são bons em cada parte do processo, mas que entendem o ciclo todo, né? Então, mesmo que você vá trabalhar, por exemplo, com ciência de dados ou algum ponto, você vai precisar de um profissional que teve um trabalho antes de você e um outro profissional que vai ter um trabalho a partir daquilo que você fez, tá? Então, comunicação é essencial também nesse ponto. E aí, habilidades técnicas, como eu falei, geralmente a graduação vai te dar, mas não se atenha a isso, tente aplicar esses modelos. Então, trabalhar, às vezes, com uma base de dados, você quer treinar programação e aplicar esses modelos, procura base de dados, tem muitas bases de dados disponíveis, que aí você consegue achar esses dados que as pessoas usam, né, para fazer portfólios, essas coisas, e trabalhar também esse tipo de coisa. E aí, eu não sei se a sua vontade ou vai ser, também pode mudar daqui para frente, se entrar no mercado de trabalho ou continuar na academia, né? E para quem quer ir para a academia, ainda tem mestrado e doutorado que você pode fazer, virar professor, dar aulas particulares. Muita gente também, depois que sai da graduação, abre a própria empresa de pesquisa e consultoria. Eu conheço em estatística que tem a própria empresa, né? Então, trabalha só fazendo trabalhos para as outras pessoas, a parte de estatística do trabalho dela para as outras pessoas, dando aula particular, que também é uma opção para as pessoas que gostam dessa parte de consultoria. Não, legal, eu ia te perguntar isso agora. Dentro do curso tem alguma matéria específica de empreendedorismo ou de administração? Não tem, não né? tem, não. Deveria, todos os cursos deveriam, mas não tem. Pois é. Não, é que eu vejo a estatística, assim, pensando
pensando como empresário, assim, pensando, eu vejo uma grande vantagem, assim, de você dominar a estatística para você pesquisar o mercado, aí pesquisar, né, quem vai ser sua persona, seu nicho que você vai entrar, né, seu público-alvo. Nossa, achei uma e bela isso é um ponto, provavelmente, nessa área de marketing também tem muito modelagem estatística, né, para fazer exatamente essas coisas que você está falando. Sim. Nicho, mercado, onde abrir uma loja, por exemplo. Quantas pessoas passam, né? Qual é o público que passa. E assim, você acha que nesse caso, seria melhor você fazer a estatística mesmo depois uma pós em ADM, ou daria para fazer uma pós em estatística depois, se é que isso existe? Não, uma eu pós, acho que depende muito para o que tipo de trabalho, que profissional você quer ser, assim. Para profissional que trabalha com dados, eu acho que a base estatística é fundamental. Mesmo que, por exemplo, para profissionais que trabalham com esse tipo de modelagem, que vem de outras áreas, eles têm que saber, pelo menos, a base estatística muito boa, assim. Então, é mais fácil quando você já faz a graduação em estatística. Mas, igual, por exemplo, tem uma professora, depois, se você quiser procurar no Instagram, que chama professora Fernanda Maciel. Ela é estatística, mas ela foi fazer mestrado e doutorado em Business Analytics fora do Brasil. Então, ela fez a parte de estatística, que é bem teórica, mas ela também foi aplicar isso no mestrado e doutorado. Então, hoje ela é professora na Califórnia. Caramba. E ela é bem aplicada, assim. Então, ela é muito, muito legal também. Entrou um negócio errado aqui. Não, e é legal, eu até perguntei isso porque o Matheus, ele tem um interesse, assim, por ADM, né? Verdade. A gente até vai falar com o administrador, e eu acho que tem uma ligação legal, sim, talvez dê para fazer um link das duas. É até engraçado, porque eu fiz, no ensino médio, eu fiz o curso do Senai, que é processos administrativos. Eu fiz antes, mas era aqueles cursinhos, assim, que você faz junto com o ensino médio mesmo. Mas é legal também, e tem muita coisa que pode ser aplicada, assim. Aí eu não sei se... comum, né? Eu não sei se você quer fazer, porque tem vários tipos de profissionais, né? Tem os profissionais que se especializam para fazer a parte do manual do trabalho, que é o trabalho técnico, mas também tem os profissionais que se especializam para virarem líderes, né? E abrirem uma empresa e comandarem outras pessoas. E aí, por exemplo, se você quiser ir para essa área, é bom você saber o técnico, né? Até para saber se a pessoa está fazendo certo ou não, mas também é bom para você procurar esses cursos de gestão de pessoas e outras coisas também depois. Ou até mesmo em paralelo, né? O que não é fácil. É verdade. É verdade. É uma ideia. E a Nath tá quietinha? Você quer perguntar alguma coisa, Nath? Então, queria perguntar sobre como você trabalha. Você fica o dia inteiro no sistema, né? Os cálculos você não faz mais nenhum papel na caneta, imagina, né? Tudo é um aplicativo, algum tipo de ferramenta. Hoje, no nosso trabalho, basicamente é tudo em nuvem, né? A gente tem programas assim, onde basicamente a gente trabalha tudo na nuvem. Então, por exemplo, essa programação que eu falei, hoje eu uso basicamente 3 linguagens de programação: R, Python e SQL. SQL também é uma boa, para mexer com base de dados. E aí a gente faz tudo na nuvem. Então a empresa fornece, eu tenho computador e tela da empresa. Hoje eu tô em home office, já tem desde o início da pandemia, desde a primeira semana da pandemia eu tô em home office. E provavelmente a empresa vai ficar para sempre, para sempre em home office, assim, pelo menos no meu trabalho. E aí é um outro ponto também para falar para você, é que essa barreira de ter que trabalhar em São Paulo, ela acabou também. Então, você pode se candidatar para uma empresa aqui de Belo Horizonte, minha empresa mesmo está contratando gente do Brasil todo. E aí, a gente tem, né, a gente trabalha tudo em nuvem, então precisa mesmo dessa programação. Dá para fazer no computador, por exemplo, o R, a gente pode instalar aqui, fazer no computador, mexer com Excel e planilha também, mas a gente não faz nenhuma continha à mão mais, assim. É até difícil escrever. Não, você acredita, olha que bobeira, né? A gente tá tão assim, também a gente trabalha muito em home office ainda, né? Mas a gente ainda vai para o escritório, mas fica bastante em home office. E nós temos uma franquia também. E vira e mexe, a gente tem que assinar documento. E hoje em dia a gente está usando tudo eletrônico. Ou assina na tela. Outro dia eu fui para Campinas porque minha tia vendeu um apartamento lá e eu fui como procurador. Eu fui assinar no papel, sabe como você olha assim? Nossa, assinar nem no sei papel. o nome. Fazia tanto tempo que eu não escrevia, nossa,
estranho, né? Você fazer isso. É tão engraçado. E isso também está sendo automatizado, porque hoje na minha empresa, a gente assina documento por assinatura online mesmo. Assim. Sim, nossa. Caramba. Eu achei tão antigo assinar com caneta. Não, Matheus, hoje tem aplicativo que você faz um contrato, chama Jotform, eu acho. Você faz um contrato, por exemplo, eu te vendi aqui carreira, eu te faço contrato, Matheus comprou, tal. Aí eu te mando, você vira a tela do celular e escreve, assina no dedo, na tela, Matheus Fontes. Tá assinado, acabou. Já era, tá válido. É isso aí. Caralho. Entendeu? É até engraçado, assim, você vai num cartório, vai reconhecer filmes, você fala, nossa, mas jura por Deus, 2021. Caramba. É estranho, cara. Doideira. É. E, Carol, eu ia te fazer uma pergunta. Como que você você imagina a estatística no futuro, assim? Se já está tão em alta, como que você vê qual em alta, mas ainda é baixo perto do que vai chegar, assim. É. Porque profissões do futuro são profissões que mexem com dados, não somente estatística, tá? Se você for ver que tem mais aptidão para programação, você pode fazer programação e aprender estatística, né? A base estatística no processo, mas profissões que mexem com dados são profissões do futuro, assim. Tudo vai virar dado e para que uma empresa tenha certeza do que ela deve fazer, de que produto lançar, para a gente lançar um novo medicamento tão rápido, uma vacina tão rápida, a gente tem dados. Então, assim, tá muito em alta, tá faltando profissionais igual, gente, formaram 6 pessoas regulares no meu ano, e estatística aqui é assim, 6, 8, 9. Começou com quantos? E aí faltam profissionais mesmo para essas áreas, entendeu? E aí, como eu falei, a gente está falando aqui da profissão de estatística, mas no mercado de trabalho existem outros trabalhos que a gente mexe com o que a gente faz, mas que não necessariamente chamam estatístico. Cientista de dados, analista de dados, então tem vários cargos diferentes, assim, que a gente pode trabalhar, mas que não são denominados como estatística, entendeu? E aí você tem que ficar muito ligado nisso, principalmente para estágio, para outras coisas, que não é só procurar a vaga de estatística. De estatístico, sim. Analista de dados, cientista de dados, analista de business intelligence, tem várias coisas diferentes. Muito amplo, né? E dá para trabalhar muito realmente com banco, né? Na parte financeira, isso é bem legal. Financeira também. E hoje em dia, com essa... tem a lei de proteção, né, dos dados, então sim, LGPD. Tá ficando tudo muito seguro também, né? Então, assim, tem muita coisa mesmo que dá para fazer um gancho, né, com a estatística, mesmo que não seja a estatística pura ali, né, da matemática. Sim. E aí, Matheus, o que você achou? Muito interessante. Eu tenho um interesse, Carol, por... assim, em geral, assim, por bolsa de valores. E eu acho que mexe muito com estatística. Eu particularmente acho. Mexe mesmo, tipo assim, eu conseguiria fazer um curso de estatística e se eu me interessasse, eu fosse para uma área mais... financeira? Mais financeira. Sim, uma vez eu fiz um teste para uma empresa de fora, e o teste era, assim, analisar os dados de uma empresa que era financeira, assim, de investimentos mesmo. Então, se você trabalhar com estatística, só que aí, na estatística, você não vai saber essa parte financeira, né? E aí você tem que ter algum conhecimento, eu acredito, para que você consiga trabalhar e mexer com esse tipo de dados, porque a área financeira tem algumas coisas muito específicas, né? Sim. Bolsa e outras coisas. Parte de micro e macroeconomia, né? São bem específicas, né? Então, por exemplo, na faculdade a gente tem as matérias obrigatórias da estatística, mas também a gente tem aquelas matérias que são eletivas, optativas, que aqui a gente fala no FMG, que são matérias que você pode escolher quais fazer. E aí, eu fiz uma matéria de economia, por exemplo, e aí você consegue alinhar esses modelos e trabalhar numa empresa que mexe com isso. Aí, às vezes, você entra como estagiário em alguma empresa para aprender como que funciona, né? E aí, às vezes, mudar depois. Mas super dá, assim, para... Muito interessante. Eu tenho, por exemplo, uma curiosidade absurda por criptomoedas. Eu acho muito louco. Porque eu fico imaginando assim, né? Eu imagino quem antes só recebia dinheiro na mão, dinheiro de papel, e aí alguém veio com a ideia e falou assim, não, agora a gente vai transferir dinheiro para cartão.
Aham. E o cara, na hora que ele ouviu, a gente vai transferir dinheiro pra carteira, falou, bobeira. É isso, né? Dá com Tá cartão, viajando. dá com um cartãozinho, botar a senha numa maquininha, que é isso? Eu vou pagar como? O dinheiro tá na minha Uhum. mão. Agora não tem nem cartão, o dinheiro não chega em você, É. tudo virtual. E eu acho muito legal, e eu acho que isso aí vai movimentar o mundo no futuro. Sim. Isso vai constituir o mundo no futuro, essas coisas. Então eu gosto de mexer com tudo que... Eu não gosto de mexer com o que vai ficar para trás. É. Entendeu? Eu gosto de tentar mexer com o que ainda tem muito para andar para frente. Uhum. Entendi. Então eu acho super legal. Essa área de dados é muito boa por isso, assim. Eu acho super legal. O legal da Carreira é isso, né? A nossa intenção, Carol, é que ele saia da dúvida, assim, realmente vai fazer um curso que ele tenha um engajamento total, assim mesmo, né? Para que ele realmente vá até onde ele tá buscando, assim. Aproveite o máximo, né? Porque aí você não vai ter mais limite mesmo. Você fala assim, não, eu quero fazer estatística, vou trabalhar o tempo todo com banco, só vai procurar estágio no financeiro. Né? Ixi, Nath, tá com problema aí? Já caiu a caneta. E aí, Nath, deu certo? Deu, fui pegar uma encomenda aqui na portaria e o moço estava indo embora. Eu falei, eu vou correr aí. Deu certo. Desculpa a ausência, assim, sem falar nada. Não quis interromper. Não, tranquilo. Depois você vê a gravação que teve assuntos legais aqui. Bacana. Mas é isso, assim, eu acho que com a base estatística... Então, Carol, desculpa, não sei se você já falou sobre isso. Tá. Você quer perguntar? Não sei se você já comentou sobre isso, mas é uma perguntinha, não sei se... então, você, na faculdade, tem que aprender a programar e você achou que seus colegas, você teve dificuldade nisso? Foi uma coisa natural? Foi aos pouquinhos? Como é que foi? Não, na verdade, eu odiei programação no meu primeiro contato. Eu achei que eu nunca ia programar na minha vida. Nossa, eu tenho ranço do meu professor até hoje. E aí, assim, meu primeiro contato eu assustei muito, porque nunca tinha visto aquele negócio, não sabia nem lógica de programação, nem raciocínio de programação. E aí o professor chegou com uma linguagem assim, e era uma aula num auditório enorme, o professor só enrolava, e aí dava prova de programação no papel, que ranço. Nossa! Aí eu odiei programação. Eu fui desenvolver e saber da importância mesmo, foi até mesmo... Eu aprendi, né? Eu tive outras matérias de ER e essas coisas, mas como eu já tinha tido uma primeira experiência ruim, é aquela coisa, a gente faz, mas a gente não aproveita, né? Uhum. E aí eu comecei a me desenvolver muito quando eu cheguei no mercado de trabalho, na primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei, eu era a única estatística da empresa, então não tinha ninguém nem para consultar, né? Tipo assim, me dá uma cola aí para fazer. E aí eu comecei a desenvolver, porque programação a gente aprende muito quando a gente está programando, né? Desenvolvendo os códigos. E aí eu comecei a gostar muito. Foi aí também que eu comecei a me interessar por outras linguagens, que é o Python, o SQL, que eu uso bastante hoje também. Mas de início não foi fácil. Então, Carol, você cria os códigos, você faz a programação para chegar nos números que você quer encontrar na sua pesquisa? Isso, para fazer as análises igual... análise estatística para ver, por exemplo, qual que vai ser o filme recomendado para uma pessoa. Você tem que pegar uma base de dados lá, tratar essa base, rodar os modelos estatísticos, ver se eles estão certinhos, né? Se eles se adequam a todos os pressupostos que a gente tem. E para a gente fazer isso, né, principalmente no mundo de Big Data, onde a gente não trabalha com 100 linhas mais, a gente trabalha com 1 milhão de linhas hoje em dia, a gente tem que fazer isso via programação mesmo, porque é impossível fazer no Excel, por exemplo. Manualzão. Ele aceita mais do que isso. Legal. Então, quando eu entrei no meu Spotify, hoje é terça? Foi sexta-feira. Eu entrei no meu Spotify, estava lá na minha página principal, né? Um vídeo que era só meu. Aí o Spotify deixou bem claro. Só você é capaz de ouvir a Post Malone e ouvir N ao mesmo tempo. Só você, ao pôr do sol, escuta tal coisa. Então, assim... com esse tipo de cálculo, de algoritmo, de pesquisas que os estatísticos fazem, que eles conseguem identificar as minhas reais preferências e coisas que eu ainda vou gostar, porque é similar àquilo que eu já gostei, e criam coisas bem pessoais, assim, e isso é muito legal, né?
Daqui Nossa, para frente, eu incrível. imagino que tudo vai ser muito individualizado, sob medida para cada usuário, né? Sim, exatamente. E a gente usa todos esses dados. Então, todo dia que você escuta uma música, coloca uma playlist ali nova, aquelas recomendações que aparecem no dia a dia, é tudo baseado nos seus gostos musicais, no que você pesquisa. Então, nada assim é aleatório, né? Uhum. É interessante saber que o meu Netflix é diferente do seu, meu YouTube também é diferente do seu. E assim, o mercado de trabalho, você acha que daqui para frente vai crescer ainda mais a demanda por estatísticos? Uhum. Já Não que as só, empresas... eu tava falando isso com o pessoal, é que, assim, a gente tá num ponto que tem muita vaga, mas não tem profissional para trabalhar nessas vagas. Como eu falei para eles, tipo, formaram 6 pessoas comigo na faculdade. E formou, assim, Cadê 6, o 7 resto da turma? pessoas. Desistiu? Vai desistindo, vai tomando pau nas matérias. Por exemplo, Não era aquilo que não era aquilo que Só os imaginava, porque fortes não ficam. passou pela que carreira. Mas, por exemplo, Não igual passou na por minha estatística carreira. aqui na UFMG, as matérias estatísticas é uma vez por ano, né? A entrada é uma vez por ano. Então, se você tomando pau numa matéria que bloqueia outra, você vai ter que esperar É um só ano para outro fazer ano, ela de novo. E aí vai acumulando. Mas Matérias é isso. como matemática, física e estatística é muito comum. A turma de É. 50 alunos forma 6, 7, 8. Pra Infelizmente. gente ver. Vou confessar uma coisa aqui, né? Que eu tentei fazer engenharia, eu não me dou bem com matemática, tá, Carol? Então, assim, depois eu fiquei sabendo, a turma que começou também, eram 40 pessoas, eu acho que eu fui um dos primeiros a sair da sala Abandonar o no barco. segundo semestre, que eu realmente levantei e falei, eu vou embora, isso é coisa de maluco. Mas eu fiquei sabendo que formaram 8 também na minha turma. Nossa. Provavelmente, se você entrar numa sala de estatística também, você vai. Eu acho que você vai chegar só na porta e ir embora. Né? Mas é bom, eu gosto muito. E como eu falei, assim, às vezes a graduação pode ser um pouco teórica, né? Igual, por exemplo, a graduação da UFMG é muito voltada para mestrado e doutorado. Era, né? Até a pandemia. Uhum. Não sei como que vai ser hoje, porque tem muito profissional migrando de mestrado e doutorado para mercado de trabalho mesmo, né? Uhum. Mas era muito aplicado, assim, gente. Eu já tive que provar umas fórmulas no papel, que era 3 páginas. Nossa. Já, mas assim, não desiste, porque vale a pena. E aí, sempre que você puder, se você for fazer mesmo, tenta aplicar, porque aplicando que a gente vê o quanto que é legal. Pior que eu gosto. Você gosta? Meio doidão, eu também gosto. Então tá bom. Doidão na cabeça, não é dois. Eu gosto. Muito bom. E eu ia te perguntar uma coisa, agora me fugiu. Qual era o ponto? Estava falando da desistência, como é bom ver seu trabalho sendo aplicado. Se você quiser, Matheus, eu faço. Eu tenho um Instagram, né, que chama Descomplica Estatística, e aí eu tenho algumas lives que eu estou fazendo que são com profissionais que trabalham com essas áreas de dados, né? Estatística, ciência de dados e outras coisas. Uhum. E às vezes a gente tem muito profissional muito aplicado, igual na última live que eu fiz, eu conversei com uma moça que trabalhava com dados de meteorologia. Então era muito legal, assim. E ela não é estatística de graduação, mas ela sabe muito estatística e ela trabalha muito com isso. Então, ela trabalha numa empresa de energia, assim, e ela tem que prever, por exemplo, se vai chover num lugar, se vai acabar a energia, por exemplo, para a equipe de campo ir lá e atuar. Então, Pode depois, se preparar. Então, se você quiser depois dar uma olhadinha em outros profissionais também que mexem com a área, depois você dá uma olhadinha nas lives que eu já fiz, assim. Caramba, que legal, com certeza. O perfil do Instagram o perfil dela é muito legal. Chama Descomplica Estatística. Legal, Carol, que eu ia te perguntar, eu lembrei. Sobre o mercado financeiro, muita gente vai atuar no mercado financeiro, é comum ou nem tanto? Então, acho que depende muito, assim, por exemplo, porque hoje em dia as empresas elas têm mudado a cultura, né? Porque antigamente as empresas ficavam assim, com um profissional há 20, 30 anos, e ambientes de banco ainda são ambientes muito convencionais, assim, esses de antigamente. Uhum. Mas tem outras empresas, como empresas de tecnologia, que você é muito solto, sabe? Assim, eu não tenho um chefe me falando o que eu preciso fazer. Eu sei o trabalho que eu tenho, igual eu trabalho em casa, a gente pode tirar folga o dia que a gente quiser, se precisar, segunda, terça. E aí é muito liberal, assim, então depende muito do tipo de empresa que você quer ir também, sabe? Como esses bancos são um pouco mais com essa cultura antiga,
Eu não conheço muita gente que trabalha na financeira, mas eu conheço, sim, pessoas que trabalharam e gostam muito, pelo tipo de dado que é aplicado lá dentro, né? Que são dados financeiros. Mas depende muito da liberdade, do que a pessoa quer fazer também. Legal. Hoje, por exemplo, eu não troco a minha liberdade no setor tecnológico por uma empresa desse tipo, entendeu? Essa Imagina. questão da liberdade é muito boa. Nossa, é top. É muito bom. É uma das partes que eu É gosto. muito bom. E assim, por exemplo, férias. Você não tem que ter férias no mês só. Você pode tirar 4 vezes no ano, entendeu? É assim. Mas entregando. O que você precisa fazer é que você precisa entregar o seu trabalho, né? Uhum. Entregando o seu trabalho, você vai ter seu trabalho garantido e essa liberdade que a gente tem, geralmente no setor de tecnologia. Uhum. Mas sim, é uma área muito forte, tá? A área de financeiro é muito forte por causa dos bancos, principalmente bancos digitais. Então, o Inter contrata muito estatístico, eu conheço algumas pessoas que trabalham. Inclusive, uma menina que formou comigo está trabalhando agora. Ela é super foda em estatística, está trabalhando para eles, então é muito legal. E aí, como eu falei, essa parte de cultura mais antiga são aqueles bancos, né, físicos. Bradesco, É isso, mas Itaú. empresas que têm esses bancos de contas digitais também têm essa liberdade agora. Então é muito legal trabalhar nessas empresas e elas pagam muito bem também para esses E é o que está mais em alta agora também, isso. né? Nubank, As digital. Inter, é digital, outras Inter, empresas. É muito top. PicPay. Por exemplo, o pessoal busca muito, assim, esses empregos. Carol, e assim, eu ia perguntar isso, eu estava esperando o gancho, né? Essa parte de remuneração. Uhum. Eu vejo bastante, porque eu acompanho bastante LinkedIn, né? Eu vejo bastante vagas, assim mesmo. Não só para estatística, como você disse, né? Mas para dados, né? Onde a estatística pode trabalhar. Realmente é assim, né? Qualquer vaga que você entra, você já entra ganhando relativamente bem. Como é que tá o mercado? Assim, como Então, que você é assim, quando eu comecei no estágio e tal, não era tão bem remunerado assim, porque algumas empresas, eu acho que ainda a gente nem tinha muito essa cultura enraizada, né, de dados. Essa cultura de dados, principalmente no Brasil, ela está sendo enraizada agora. Então, as empresas estão começando a valorizar mais esse profissional. Por quê? É um profissional difícil de achar, porque você não acha pessoas suficientes, capacitadas, né? E para tudo que a empresa vai fazer, ela precisa de um profissional de dados para falar se é aquele caminho ou não. Então, sim, muitas empresas pagam muito bem por esses cargos, né? Que a gente está falando, esses profissionais. E aí, o negócio que a gente tem que ver é você se desenvolver o máximo possível, né? Então, existem profissionais muito capacitados e profissionais que não são, então não vão ganhar tão bem. Então, hoje nas empresas, eles não olham só a sua graduação, o seu diploma, mas olham cursos que você faz, olham participações em comunidade, como eu falei, em palestras, em eventos de tecnologia, igual no meu caso, né? Então, tudo isso te ajuda, né, nesses pontos. Por exemplo, hoje eu recebo vagas assim no LinkedIn sem fazer nada. Eu tô lá de boas e já o recrutador entra para falar comigo, assim. Então, a galera vai atrás de você. Então, assim, legal. É uma área que paga muito bem, mas você tem que mostrar o seu valor para essas empresas, né? E aí, por exemplo, algumas empresas trabalham igual a empresa que eu trabalho, ela trabalha com níveis, assim. Então, tem nível iniciante, que eu esqueci, pleno, sênior. E cada um desses níveis tem cinco etapas. Então, você pode cair ou lá muito no início, ou como sênior, ou como pleno. É júnior, pleno e sênior, né? É júnior, isso, tinha esquecido. É júnior, pleno e sênior. E aí, depois do sênior, ainda tem cargos de liderança, tem cargos de líder, né? Chapter lead. Ou você vira VP, ou depois diretor, né? Diretor, VP. Muito bacana, legal. O que eu acho interessante da sua profissão, que eu imagino que seja assim, é que é legal para quem é curioso, né? Você acaba descobrindo tanta coisa, aprendendo tanta coisa diferente em cada nicho que você vai atuar, e você acaba conhecendo as pessoas também, né? O que elas pensam, como elas são, por que elas têm algumas vontades, né? Por que eles se interessam por certas coisas, não por outras. É muito legal. Outra coisa legal também, igual, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, ela dá muita liberdade para me deixar pesquisar coisas que eu gostaria de pesquisar. Então, por exemplo, se eu tenho vontade de utilizar um modelo, alguma coisa, eu posso falar para a empresa, olha, seria muito legal pesquisar isso, analisar isso, isso e isso. Posso fazer? E geralmente eles deixam eu fazer e trabalhar com isso, entendeu? Então, a gente transforma essas análises
o que a gente gostaria de pesquisar e faz sentido para a empresa em projetos. E aí você pode trabalhar em projetos que você gostaria, né? E tem curiosidade e interesse de desenvolver lá dentro. Então é muito legal essa parte também criativa de dados. Legal. O inglês é muito fundamental? Não sei se já perguntaram isso para você. Não, a gente esqueceu de perguntar isso. Então, é fundamental verdade. por conta de material técnico, né? Essa empresa a empresa que eu trabalho hoje também está virando uma empresa, está expandindo para outras como é que fala? Outras sedes fora do Brasil. Então, sim, é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, eu não preciso falar inglês lá dentro, mas é bom você saber escrever, ler. E a empresa fornece um curso, né, de inglês. Então, caso você queira trabalhar fora algum dia, né, é importante sim. Mas muitos materiais bons, tanto de programação quanto de estatística, estão em inglês. Então, acho que é essencial, assim. Na verdade, 80% das informações gratuitas e boas do mundo estão em inglês, estão tudo gratuito aí dá para você pesquisar, né? Exatamente. Então, muito legal. Nossa, você anotou todas as minhas dúvidas, adorei te conhecer. Você tem uma energia contagiante, parece que você ama o que você faz. Nossa, dá pra perceber, né? A gente adora falar com gente assim. Eu falo de estatística sem me perguntando, então eu falo 3 vezes. Que demais. É igual o pessoal brinca com o crossfiteiro, né? Você não precisa perguntar se ele faz, ele vai te falar que ele faz. Então, a Carol com estatística é a mesma coisa, não precisa perguntar o que ela faz, ela vai te falar que ela é estatística. Exatamente. Muito legal, Carol. Muito obrigado de novo por participar, de ganhar seu tempo aí, né? Nos dar seu tempo. Tá bom? Espero que o Matheus tenha gostado também. A gente gostou bastante. Eu já até fiz um videozinho enquanto você estava falando, já postei lá no Instagram, já te marquei. Que bom. Mas eu queria tirar uma foto com vocês aqui. Claro, tirar um print, a gente pode tirar, Matheus? Claro! Eu não tenho o Instagram do Matheus ainda, mas daqui a pouco ele me passa. Eu marco você. Com certeza. Então vamos lá. Eu comecei a seguir a Carol aí. Ah, legal. Você já segue aqui a carreira também. Claro, claro. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Legal, gente. Muito bom. Obrigada pelo convite. Adorei participar desse bate-papo com vocês. A gente vai te chamar mais, viu, Carol? Pode deixar, pode chamar. Eu falei, eu sempre falo. Mas muito legal, gente. E aí também, se vocês quiserem indicação de outros profissionais de outras linhas também, eu posso indicar. Tem alguns que eu sigo bem legais lá. Eu conheço, falando sobre consultoria, tem a Bel Carnielli, que também tem um Instagram muito legal. Ela trabalha como consultoria, então ela formou na graduação, hoje ela é consultora, a empresa dela, ela trabalha só com isso, em casa, aceitando consultoria de outras pessoas. Então, se vocês quiserem indicação também, é só me chamar aí, que eu passo para vocês. Ótimo, muito legal. Gente, brigadão, então boa semana, bom descanso para vocês. Gente. Até mais. Tchau. Gente, obrigado, viu? Falou, Matheusão. Até mais. Tchau, gente, até mais.